na primeira parte, chegamos ao sinal de saída deste sistema com estas condições iniciais no domínio da frequência. Agora, queremos passar este sinal para o domínio do tempo. Para isso temos que escrever este sinal como uma soma de frações simples para poder depois fazer a transformada inversa de Laplace. Comecemos por tratar a parte exterior do sistema, portanto, esta primeira parcela. E comecemos mesmo pela sua função de transferência. Como nós já tínhamos visto, a função de transferência do sistema corresponde àquele primeiro termo, S mais 1 sobre tau, sobre S mais 2 sobre tau. E, portanto, este sistema tem um zero em menos 1 sobre tau e tem um polo em menos 2 sobre tau. E por isso, para nos simplificar a notação, vamos escrever isto como S menos Z1 sobre S menos P1. Se no numerador somarmos e subtrairmos P1, podemos escrever S menos P1 menos Z1 mais P1 sobre S menos P1 e que nós podemos então escrever como 1 mais P1 menos Z1 sobre S menos P1 e este P1 menos Z1 é o numerador da nossa primeira fração simples. Portanto, isto é 1 mais A sobre S menos P1 e este A vai ser menos 1 sobre tau. O segundo termo, x0s sobre s quadrado mais ômega 0 quadrado, corresponde ao sinal de entrada. Portanto, isto está aqui, é o sinal de entrada no domínio da frequência. Se nós encontrarmos os zeros deste denominador, vamos verificar que este sistema tem dois polos, que este termo, portanto, o sinal de entrada tem dois polos. Um polo em j ômega 0 e outro polo em menos j ômega 0. Portanto, tem um par de polos conjugados. E, portanto, isto pode ser escrito como x0s sobre s menos j ômega 0, s mais j ômega 0. E a decomposição disto em frações simples, pondo o x0 em evidência, há de ter a forma b sobre s menos j ômega 0 mais b estrela, que é o complexo conjugado de b, s mais j ômega 0. Para encontrarmos o b, usamos o procedimento habitual. Portanto, o b vai ser dado por S menos J ômega 0, que é o primeiro polo, multiplicado por x0s, s quadrado mais ômega 0 quadrado, portanto a nossa função racional inicial, avaliada quando S é igual a P1, ou se quisermos podemos pôr logo quando S é igual a J ômega 0. Fazendo as contas, verificamos que isto dá 1 meio. Portanto, decompusemos a função de transferência e o sinal de entrada em frações simples, mas o trabalho ainda não está terminado, porque elas estão a multiplicar uma pela outra. Portanto, o termo que nós queremos reduzir a frações simples é S menos Z1 sobre S menos P1, função de transferência, x0S sobre S quadrado mais ômega 0 quadrado, sinal de entrada, e isto há de ter que ter a forma C sobre S menos P1 mais D sobre S menos P2
mais D estrela sobre S menos P3. O P1 é o polo da função de transferência, P2 e P3 são os polos do sinal de entrada. Já fizemos parte do trabalho, ainda assim, aquilo que fizemos não fica perdido, porque agora este C vai poder ser calculado como S menos P1 vezes aquilo tudo que está ali em cima, S menos Z1 sobre S menos P1 x0 S sobre S quadrado mais ômega 0 quadrado, avaliado em S igual a P1, mas, como nós já encontramos o A, portanto, a parte que corresponde à função de transferência, a parte que corresponde só ao primeiro termo, podemos colocar o A e multiplicar apenas a segunda parte avaliada em S igual a P1. A segunda parte corresponde ao sinal de entrada. E isto aqui vai dar 2x0 sobre 4 mais ômega 0 tal ao quadrado. Para encontrar o D e o D estrela usamos o mesmo procedimento. Só precisamos encontrar um deles porque já sabemos que eles são complexos conjugados. S menos P2, S menos Z1 sobre S menos P1 x0 S sobre S quadrado mais ômega 0 quadrado, avaliado em S igual a P2. Mas já encontramos o B, portanto já encontramos a parte referente ao segundo termo, a parte referente ao sinal de entrada. B vezes x0, portanto o x0 é porque nós tínhamos posto cá em cima o x0 em evidência. E multiplicamos apenas pela parte correspondente à função de transferência, S menos Z1 sobre S menos P1, avaliada em S igual a P2. Isto vai dar x0 sobre 2, 1 mais j ômega 0 tal sobre 2 mais j ômega 0 tal. Agora, esta parte aqui, que é um número complexo, nós vamos querer escrever na forma radial. Portanto, nós vamos querer escrever isto como x0 sobre 2 vezes 1 ρ de ômega 0 é elevado a j vezes 1 θ de ômega 0. E este ρ de ômega 0, ρ maiúsculo, vai ser raiz de 1 mais ômega 0 tal quadrado sobre 4 mais ômega 0 tal quadrado. Portanto, no fundo é o quociente do módulo do número complexo que está em numerador e denominador. E a mesma coisa para o ângulo. Θ de ômega 0 vai ser dado pelo arctangente de ômega 0 t, que é o ângulo da parte que está em numerador, menos arctangente de ômega 0 tal sobre 2, que é o ângulo da parte que está em denominador. Este ρ e este θ vamos deixá-los definidos tal como estão e vamos usar apenas ρ de ômega 0 e θ de ômega 0 para nos simplificar um pouco a notação. E, portanto, para recapitular, nós, para a parte externa do sinal de saída,
S menos Z1 sobre S menos P1 x0 S sobre S quadrado mais ômega 0 quadrado. Escrevemos como C sobre S menos P1 mais D sobre S menos P2 mais D estrela, ou complexo conjugado de D, S menos P3. P1 é o polo da função de transferência, que é menos 2 sobre tau. P2 e P3 são os polos do sinal de entrada, J ômega 0 e menos J ômega 0. Já sabemos quanto é que vale o C e o D. Estão aqui calculados. O D estrela é simplesmente o complexo conjugado do D. E, portanto, estamos em condições de fazer as transformadas de Laplace inversas. Então, a transformada de Laplace inversa da parte externa do sinal de saída vai ser a transformada de Laplace inversa de cada uma daquelas frações. A transformada inversa de Laplace também é um operador linear. D estrela sobre S menos P3. E, portanto, isto vai ser C vezes E elevado a menos 2t sobre tau. Já substitui aqui o polo 1, polo P1, mais D E elevado a J ômega 0 t mais D estrela E elevado a menos J ômega 0 t. A única coisa que falta agora é substituir o D e o D estrela. O C vamos deixar quietos para já, substituímos mais à frente, porque o C tem a forma de uma função racional, mas vamos já substituir o D e o D estrela para permitir que a parte angular, para permitir que estas exponenciais imaginárias simplifiquem. Como temos aqui duas exponenciais em J e em menos J, e temos dois complexos conjugados, o D e o D estrela vão simplificar para um cosseno. E, portanto, o que daqui resulta é C é elevado a menos 2t sobre tau, mais o ρ ômega 0 x0, que estava dentro do D e do D estrela e que, entanto, pusemos em evidência. E depois a parte, estas exponenciais que já aqui estão, mais a parte da exponencial imaginária que está dentro do D e do D estrela, com o 1/2 que vinha com este x0, fica cosseno de ômega 0 t mais θ de ômega 0. E, portanto, isto que aqui está é o sinal é a parte externa do sinal de saída no domínio do tempo. Agora, falta-nos a parte interna. A parte interna, no domínio da frequência, era dada por y0 menos x0 sobre S menos P1. Tinha também lá um tau, portanto, a forma em que estava escrito lá em cima era tau y0 menos x0 sobre tau S mais 2, pondo o tau em evidência, fica em baixo S mais 2 sobre tau, menos 2 sobre tau é o polo 1. Transformada de Laplace inversa de y0 menos x0 sobre S menos P1. O numerador é uma constante, portanto pode
sair para fora e o que fica é E elevado a menos 2t sobre tal. E, portanto, finalmente, conseguimos escrever o sinal de saída completo no domínio do tempo, substituindo agora também a constante c, substituindo as constantes todas que faltavam, deixando apenas o ρ e o θ que nós definimos lá em cima. 2x0 sobre 4 mais ω0 tau quadrado é elevado a menos 2t sobre tau mais ρ ω0 x0 cosseno de ω0t, ω0 tau e não t, ω0 tau mais θ de ω0 mais y0 mais x0 é elevado a menos 2t sobre tau. Esta forma, o resultado apresentado nesta forma, já é algo que vocês viram nos slides das aulas teóricas e permite identificar os diferentes regimes que estão aqui no sinal de saída. Temos aqui um regime transitório, um regime transiente. Temos aqui a componente de excitação pelo sinal de entrada. E temos aqui a componente que corresponde ao estado inicial do sistema, às condições iniciais. Vamos dar apenas mais um passo para ver se nos conseguimos livrar desta função racional aqui. E então vamos tentar reorganizar esta expressão. y0 é elevado a menos 2t sobre tau, menos x0 é elevado a menos 2t sobre tau, vezes 2 mais ω0 tau quadrado sobre 4 mais ω0 tau quadrado. De onde é que isto vem? Isto aparece quando eu pego no termo em x0 aqui e o junto com este termo aqui e coloco o x0 e o e elevado a menos 2t sobre tau em evidência. Portanto, resulta nisto que aqui está. Continuando, mais ρ ω0 cosseno, falta aqui um x0, estou a ficar sem espaço, cosseno de ω0 tau mais θ de ω0. O que os meios eletrónicos agora me permitem é reorganizar aqui um bocadinho o meu espaço para isto ficar um bocadinho mais arrumado. Se eu conseguir, exato, assim. E mesmo assim não dá. Pronto, está quase. Está bom. Agora, recuperando o coeficiente d, x0 sobre 2, 1 mais j ω0 tau sobre 2 mais j ω0 tau, que nós depois escrevemos como x0 sobre 2 ρ de ω0 é elevado a j θ de ω0. Podemos cortar aqui estes dois x0 e temos aqui uma correspondência direta
entre esta função racional e este número complexo na forma radial. E agora, se nós pegarmos nisto e separamos j ômega 0 tal sobre 2 mais j ômega 0 tal, separamos isto na parte real e na parte imaginária, multiplicando em cima e em baixo pelo complexo conjugado do denominador, fica 2 mais ômega 0 tal quadrado sobre 4 mais ômega 0 tal ao quadrado mais j ômega 0 tal sobre 4 mais ômega 0 tal ao quadrado. E agora fazemos corresponder esta parte real aqui à parte real do número na forma angular. Rho de ômega 0 é elevado a j θ de ômega 0, ou seja, Rho de ômega 0 cosseno de j θ de ômega 0. E agora podemos usar isto e ir substituir aqui. E, sendo assim, finalmente, podemos escrever o sinal de saída no domínio do tempo na seguinte forma: yt igual a y0 é elevado a menos 2t sobre tal menos x0 é elevado a menos 2t sobre tal Rho de ômega 0 cosseno de j θ de ômega 0 mais Rho de ômega 0 x0 cosseno de ômega 0 tal, e não t, mais θ de ômega 0. Calma, aqui não era tal e era sim t. Portanto, estava certa a primeira. T aqui e lá em cima eu tinha feito o mesmo engano aqui. Portanto, aqui também é T. E pronto, temos o resultado final. Ao fim de algum trabalho, o resultado que se obteve nos slides das aulas teóricas quando se resolveu a equação diferencial.